Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo, As Mitologias do Therion, um projeto que eu estou fazendo com a Andrea. Eu sou Larissa Dias, psicoterapeuta, orientadora vocacional e de carreira, socióloga, mitóloga e coordenadora da revista eletrônica Mitologia Aberta. Também sou escritora de mitologia, mas hoje eu estou aqui com a Andrea para falar desse projeto para vocês. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com a Larissa hoje, iniciando esse projeto, né, que a gente decidiu fazer. Falando um pouquinho de mim, eu sou psicanalista clínica freudiana, também terapeuta holística, tá? Sou analista psicológica do mapa natal, o mapa astral, como vocês conhecem bem. Eu sou formada em tarô egípcio e mitologia egípcia, também formada em mitologia nórdica e runemal, pelo Elder Futark, pelo antigo Futark, para quem não sabe. E também sou escritora. Falando um pouquinho do projeto, eu e a Larissa, a gente decidiu fazer esse projeto aqui porque ambas adoramos a banda Therion. E a banda Therion, né, a dinâmica dela é contar em suas letras diversas mitologias do mundo todo. E a gente decidiu iniciar essa sequência de vídeos que nós vamos fazer, e esse é o primeiro, sobre o CD Secret of the Runes, que trata-se da mitologia nórdica no seu CD num todo. E depois a gente vai ter outras coisas bem legais também para falar, tá? A Larissa está aí mostrando, né? A capinha do CD, maravilhosa. E aí agora a gente vai para... Bora lá? Bora lá para o vídeo? Bora. Como vocês puderam ver aí a abertura, Secret of the Runes, o segredo das runas. E vou falar um pouquinho agora para vocês, gente, sobre o Therion, porque o Therion foi uma banda, uma banda, né, de metal sinfônico formada lá em 1987, no ano que eu nasci. Portanto, ela tem 35 anos de história, falando sobre mitologia, magia e ocultismo. Então, assim, quem não conhece o Therion, é uma banda de metal sinfônico e nas letras do Therion, elas são carregadas de mitologia do mundo todo, né? Meu amor pela mitologia começou, né, em outras frentes aí, mas o Therion ajudou muito a esse amor pela mitologia aflorar, né? Porque quem escreve as letras do Therion é um cara chamado Thomas Carson. O Thomas Carson, que é o letrista, ele é ocultista, escritor e tem doutorado em História das Religiões. E em 1989, ele fundou a Ordem Dragon Rouge, que é uma ordem iniciática no caminho da mão esquerda. E nessa linha, né, ele escreveu o livro, né, Cabala, aquele pote de magia goética, que não vamos falar hoje, tá, gente? Mas é um livro que foi publicado pela editora Copnia em português, é o único livro dele que eu saiba, né, em português aqui no Brasil. Mas hoje nós vamos falar do segredo das runas, e para isso a gente vai falar dos 9 mundos da mitologia nórdica, e vamos começar pelo primeiro, que é Ginnungagap. Bom, então vamos lá, né? Porque Ginnungagap, ele representa o vazio primordial, ele é o caos primordial, né? E essa ideia de vazio, de caos primordial, existem muitas mitologias. Nas cosmogonias, que é como se criou o mundo, né? Contava-se o seguinte, que o mundo começou a existir a partir do caos, né? Do caos existiu a ordem, e a ordem, a partir da ordem, tudo foi ordenado e as coisas puderam existir de fato, né? Na teoria da criação, o caos é o que surge primeiro e depois normalmente surge uma ilha ou alguma outra coisa, né? Um ovo cósmico trazendo essa ordem, esse primeiro ser e tudo mais. Quando a gente fala dessa teoria da criação no Therion, né? Eu vou passar alguns trechos das letras aqui, ora no idioma original, ora em português aqui para todo mundo poder entender, para a gente ver onde que a mitologia entra, né? Então, nessa primeira parte aqui da música Ginnungagap, né, Fall Deep in the Void, Back Hole of Nothing, ele está falando
queda nas profundezas do vazio, no buraco negro do nada. Que é isso que traz essa teoria da criação, né? Do nada surge algo. E o que surge desse algo? Ymer, né? E aí ele fala, Ymer is born, fire and ice, chaos will form, making will rise. Ele diz que Ymer nasceu. Ymer é o gigante primordial, o primeiro ser, né? Fogo e gelo, né? Ele nasceu do fogo e do gelo e o caos tomou a forma que foi a forma de Ymer. Megin é a força, né? E essa força se levantou para que o mundo pudesse de fato existir, né? E mais para frente na letra ele traz outra questão, né? Uma lacuna se abre no espaço, o sangue flui a partir do corpo de Ymer, os mundos são criados a partir né, das carnes 9 de Yggdrasil. Por quê? Porque nas cosmogonias, esse ser primordial, esse gigante, isso de várias mitologias, Suméria e tantas outras, surge esse gigante morre, e a partir da morte desse gigante, das partes do corpo dele, são criados mundos, ou montanhas, céus, estrelas e tudo mais. Então, é a partir do corpo desse gigante Ymir que tudo foi formado segundo a mitologia nórdica, né? E é isso, né? Esse é o primeiro mundo da mitologia nórdica, que é o mundo de Ginnungagap. Queria agora que a Andrea trouxesse aí mais um pouquinho sobre Ginnungagap para vocês. E acho que essa contribuição dá para vocês entenderem bem como é que o Therion traz, né, essa riqueza mitológica em suas letras, né, Andrea? O Therion ele consegue poetizar, né, a mitologia, a história, enfim. A gente sabe que existem crenças, né? Tem grupos de pessoas que têm como base a crença na fé nórdica, que a gente fala, né? Então, como eu, a Larissa, a gente está inerte às religiões, então nós vamos tratar todas como mitologias, tá, gente? A mitologia nórdica, no caso Ginnungagap, ela é o vazio. Ela é a inexistência de algo, é o vazio, né? Tem isso em outras mitologias também, como a Larissa falou, né? O vazio, do vazio, alguma coisa acontece, né? Nesse vazio, alguma força, alguma coisa que se une, se choca e acaba nascendo uma outra criatura, que a gente pode chamar, outra vida, não importa. E aí, dentro dessa vida, começa a surgir outras e outras e outras e outras, até criar-se a existência do ser humano, o homem. Então, nada mais, nada menos que é o vazio, tá? Ele estava lá, não existia nada, era um nada. Eu sei que é difícil imaginar isso, né? O vazio. Então, a gente tem inúmeras coisas, né? No universo, mas pela crença dos nórdicos, né? Conhecidos como vikings, era essa a cosmologia deles que surgiu do nada, tá? E aí chocou-se, né, o fogo e a névoa, né, o gelo, que pode ser traduzido assim, e nasceu Ymir, tá? Então, é só um adendo, né, no que ela falou, que ela já deu uma completada no que seria essa letra dessa música aqui, esse vazio. E aí de Ymer, né, gente, surgiu todo mundo, tal, mas o que exatamente são esses, qual que é a estrutura desses mundos? É Yggdrasil. Yggdrasil é a árvore cósmica da criação, que também existe numa série de mitologias, inclusive na Cabala, aqui no livro do Thomas Carson tem a árvore cabalística, né, e todas essas árvores são derivadas dessas árvores cósmicas, que na mitologia nórdica é Yggdrasil. E de Yggdrasil, né? Tem tanta coisa se você olhar a estrutura de Yggdrasil, mas o que interessa aqui para a gente trazer as letras são os 9 mundos. Como a gente falou, Ginnungagap é o vazio, e depois vem o mundo que a gente mais conhece, que é Midgard. Bom, gente, agora vamos para Midgard, né? E o que é Midgard? Senão a nossa Terra. É a Terra onde a gente vive, planeta Terra, certo? E aqui em Midgard, né, tem muita coisa interessante, mas a gente vai para a letra do Therion que ela vai explicar bem para a gente, né? Ela diz que atrás das profundezas, antes do cume, cercado pela serpente
Jormungand, tem aqui uma representação dela, cercado pela serpente Jormungand, o mundo dos homens no meio do calor e do gelo, construído pela testa de Ymir, né? Ou seja, o nosso mundo ele foi construído pela testa do gigante. Lembra que eu falei que as partes do gigante constroem, né, os mundos de Yggdrasil? E o nosso mundo, Midgard, foi construído através da testa do gigante. E ele está cercado pela serpente Jormungand. Muitas mitologias trazem a serpente como esse ser cósmico, né, que circula os mundos, protege os mundos. Tem a figura do Ouroboros, que é a serpente que morde a própria cauda, né, a serpente do paraíso. E aqui Jormungand faz esse papel de protetora, digamos assim, ameaçadora ao mesmo tempo, né? Mas ela cerca o nosso planeta Terra, Midgard, né? Então ele está nessa mistura de calor e gelo e foi construído aí da testa de Ymir. Só que entre as extremidades cresce Midgard, forte como o tronco da árvore. Ash e Elm, o par de humanos, vivem dessas preciosas frutas. Mas em breve isso vai acabar. O que Therion traz nessa letra, né? Ele está falando que essas extremidades de Midgard, né, forte como o tronco da árvore, é a nossa terra, né, que tem essa força, né, essa força de crescimento, prosperidade e tudo isso. Ash-Elm é o primeiro par de humanos, né? Então, esse primeiro par de humanos que, na verdade, é da onde todos nós descendemos aí na história, né? E essas preciosas frutas são as frutas do paraíso, né? Do chamado paraíso, que como bom paraíso sempre acaba, né? Isso não é diferente na mitologia nórdica, né? Chega uma hora que até para os primeiros humanos acaba a vida boa e começa, né, digamos assim, o rock and roll aqui da história. Literalmente o rock and roll, né? Só que uma outra parte da letra Midgard, o Therion diz o seguinte: vamos defender Midgard. Nós chamamos o Altíssimo. Semeie pelo campo a runa de Yara. E por que tem que defender Midgard? Porque na mitologia nórdica existe uma batalha cósmica, né? E ela é uma batalha que já saiu nos oráculos, todo mundo sabe dela, que é o que é? O Ragnarok, o fim dos tempos, o crepúsculo dos deuses, quando os deuses morrem. Que maravilha, né? Então, quando a gente tem esse evento, né, aqui nós chamamos o Altíssimo é Odin, venha nos defender, Odin, por favor, né? Semeie pelos campos a runa de Yara. E essa runa de Yara, ela traz o quê? Depois de um tempo de paralisia, nada cresce, um tempo onde está tudo parado, Yara semeia vida nova, prosperidade, um novo momento, né? É isso aí, André, eu tô falando certo? Sim. Queria só fazer uma observação, né? Nós fomos para Midgard depois dessa criação, mas isso até pegando uma sequência das letras do CD, de Therion, enfim. Mas a sequência da cosmologia, da criação dos mundos não foram essas, tá, gente? Primeiro veio o mundo dos deuses e etc, etc. Para chegar nessa letra aqui, já aconteceu várias coisas, né? E observem, para quem entende de mitologia cristã, que também tem uma certa semelhança sobre a questão dos finais do tempo, contados de maneira diferente. Então, quando a gente chega aqui, é que já rolou bastante coisa, já teve a criação dos deuses, né? Porque até a chegada de Ymir, não tinha ainda os deuses, que nós conhecemos, né? Como Odin, Thor e Companhia Limitada. Tá? Só para não ficar confuso, porque eu sei que tem uma galera que conhece a mitologia e fala, mas como assim? Né? Então, vamos... nós estamos seguindo aqui, só para deixar claro, como a Andrea falou, a sequência das músicas do CD do Therion, porque a live é sobre as mitologias do Therion, mas o que a Andrea falou é super bacana de trazer, né? Porque essa não foi a sequência da criação dos mundos, mas é a sequência do CD do Therion. Então, e completando o que a Larissa comentou sobre esse Ragnarok, né, que seria o final dos tempos, isso a gente tem aí em outras religiões, né, também em outras mitologias, vamos falar assim, de crenças. E a runa, Yara ou Yera, depende da região, tá, gente? O nórdico, ele não equipara só um país, ele tem várias regiões, como Noruega, uma parte da Alemanha, enfim, e cada região ela tinha uma pronúncia diferente, tá? Aqui no Brasil a gente acompanha a nomenclatura de Iera, tá?
a banda Therion, ela é sueca, né? Se eu não me engano. Então, Correto. ela tem uma outra linguagem, né, para tratar os nomes. Então, cada região tem tem um nome um pouquinho diferente. E a Runiera, ela representa a terra, por quê? Midgard, né? Vamos falar assim. Porque a Runiera, a tradução dela seria ano, que seria ciclo, os 4 tempos, as 4 estações do ano, né? Então, ela representa essas 4 estações. Eu tenho uma runa aqui que ela é ilustrada, tá? Então, aqui a gente pode observar a primavera, né? Que é quando começa a vir as flores, vai vir os frutos, o inverno, né? O outono e o verão, tá? Então, ela representa as 4 estações. Aqui a gente vê uma família desfrutando da prosperidade de Hera, que é a colheita, tá, gente? Então, Hera representa a colheita. Tudo aquilo que você planta, você tem que esperar o ciclo acontecer para você colher e desfrutar. Então, por esse determinado tempo que ela tem, e a tradução dela, que é o ano, ela representa Midgard, que é o planeta Terra, que circunda o seu ciclo em torno do Sol em um ano. Perfeito. Agora que a gente falou de Midgard, né? Vamos para a próxima música do CD, lembrando que não é a sequência dos mundos da criação, né? Que é Asgard. Bom, gente, Asgard, né? Para quem não tem conhecimento, mas viu, né, os filmes aí do Thor da Marvel, é a morada dos deuses, né? Seria o Olimpo nórdico, digamos assim, né? Porque os deuses, os Aesites, né? Eles moram lá em Asgard, né? E aí na letra do Therion, o que eles trazem? Montado no arco-íris, eles passarão o portal de Heimdall, abra Gladenheim, Valhalla. Na casa de Odin, o caído permanece, com todos os Einhar preparados para a guerra. O que isso quer dizer? Montado no arco-íris é a ponte do arco-íris, né, que conecta. A ponte Bifrost, isso mesmo, que conecta todos os mundos ali da Yggdrasil, né, e que tem essa ligação com Asgard, né. Quem guarda a ponte Bifrost, a ponte arco-íris, é Heimdall, ele é o guardião dos mundos, né? Heimdall é aquele ser sério que não deixa ninguém passar, né? Ele é muito correto. Exatamente, né? Aquela visão além do alcance. Então tem esse ser super bacana que é Heimdall. Abra Gladenheim. E o que é esse Gladenheim? É um reino de Asgard, onde está o Valhalla, que é o salão que ficam os guerreiros de Odin. E quem são esses guerreiros de Odin? São guerreiros valorosos que morrem, né, em Midgard e tal, e vão lá para o salão do Valhalla, serem servidos com hidromel e tudo mais aí por mulheres maravilhosas e tal, né? Virgens lindas, né? É o que diz a mitologia. Eles estão se preparando para a batalha final. Eles não estão lá brincando, né? Eles estão lá exatamente para se preparar para o Ragnarok. E quando ele fala aqui, né? A casa de Odin, o caído permanece. São esses guerreiros, aqueles que caíram em batalha, mas que vão para a casa de Odin. E eles se chamam Einherjar, né? Eu não sei se eu falei certo, aqui é um nome complexo. Tem várias coisas complexas aqui de pronúncia na mitologia nórdica. Que espero ter falado certo. Né? Preparados para a guerra. Então, é isso que traz aí a música Asgard. E também eles falam: leve-nos ao Valhalla quando passaremos pelo portão de Heimdall. Nos deixe encontrar com os deuses e seguir o comando. Se você olhar o céu noturno, você achará suas moradas nas estrelas que eles vivem. Olha que coisa linda, né? Ele tá falando poético, né? Dá até um arrepio. É porque a gente não consegue colocar a música aqui para vocês, né, completa, mas as músicas são belíssimas, assim, isso aqui é a letra só, mas com o conjunto da música, ouçam o CD do Therion, tá, porque eles são maravilhosos mesmo. E aqui ele está falando que esse portal de Heimdall é onde os guerreiros passam, que depois que os guerreiros passam, eles moram nas estrelas, né? Olhando para o céu, a gente pode ver os guerreiros, que é uma coisa que a gente acaba trazendo também daquilo das pessoas que morrem, né? As pessoas que morrem vão para onde? Para as estrelas, né? Quando a gente olha para os guerreiros caídos, olha para as estrelas, a gente relembra daqueles que se foram, né? Daquelas pessoas valorosas que se foram. Então aqui é muito interessante porque Asgard é isso, né?
Asgard é esse reino maravilhoso. Fale um pouquinho de Asgard, Andréia, para nós agora. Então, voltando, né, na sequência, Asgard foi o primeiro mundo, né, assim, não o primeiro mundo, que nós tínhamos primeiro Muspelheim e Niflheim, que num choque criou-se outros mundos. Mas Asgard, na verdade, fica os deuses Aesir. Que são deuses Aesir? Deuses Ases, que são os deuses de batalha, deuses de guerra. Porque nós temos também outros deuses, que é os deuses Vanir, que ficam em outro mundo, que nós vamos falar depois. São outros tipos de deuses, que não são deuses de batalha, apesar que deu uma deusa aqui, que é, junto com o teu irmão gêmeo, ela é guardiã desse mundo, ela é uma deusa guerreira também. Porém, os deuses guerreiros, né, e outros mais que Odin adotou, ficam em Asgard, tá? E Asgard é o principal dos reinos dos deuses, porque o Deus Todo-Poderoso, o Magnífico, está lá, que ele é o guardião de Asgard, que é Odin, né, juntamente com a sua consorte, que é Freya. Freya não, perdão, gente, Frigga, tá? Freya é outra... Ele está com a sua consorte, que é Frigga, tá? E ele ele é o guardião de Asgard, né? Deus Todo-Poderoso. E como Larissa falou, todos os humanos, né, isso na fé, né, dos nórdicos, que morrem em batalha, que na época vocês assistiram, acho que deve ter assistido a série Vikings, viu, né, os vikings morrendo em batalha, aquela crença toda, parece até um pouco da crença deles, e eles queriam morrer em batalha, tá, gente? Não morrer em doença ou de velhice, depois eu vou chegar nesse ponto lá no outro mundo. Independente se fosse dolorosa a morte ou não, porque o sonho do guerreiro é ir para Asgard, ou ir para Valhalla, que é um salão de Odin dentro de Asgard, tá? Então, o que acontece? Para eles era um orgulho, uma honra morrer em batalha para conseguir viver sua eternidade no salão de Odin em Asgard. Porque algumas pessoas não sabem, mas os nórdicos também acreditam na reencarnação, e eu vou chegar nisso depois. Não sei se a Larissa sabia disso, mas... Não sabia, é sempre bom saber, né? É bom que o conhecimento da mitologia a gente vai captando de várias formas. Eu até olhei para a carinha dela aqui agora, assim, eu falei, vamos ver. Esse vídeo é uma ótima fonte para se conhecer a mitologia, para mim, para qualquer um que está assistindo, é por isso que a gente está fazendo, né? E, Andréia, tem alguma runa aí ligada a Asgard também? Como tem para mim? A runa é Gebo, que é a runa de troca, tá? Essa runa aqui que todo mundo ama, quem conhece runas. Né? Aqui nós temos a polaridade masculina e a polaridade feminina. Então, e aí, o cruzamento das duas, né? Não, a gente não está falando de sexualidade, tá, gente? A gente está falando de polaridades, né? Sempre há uma harmonia entre o negativo e o positivo, semente, terra, essa questão dos opostos, tá? Porque dentro essa questão dos opostos sempre nasce algo bom, né? Nasce uma flor, nasce uma semente, aqui no caso, homem e mulher, nasce um filho, que era muito importante para os antigos, mas a principal mensagem que ela atribui é a coisa da troca. A troca, ela é uma energia muito importante para o universo, para ele seguir harmonioso. Por quê? Se não existe uma troca justa, gente, a coisa não é capenga, né? Ela não flui bem. Tipo, a troca da amizade, a troca de casais, que eu falo troca de casais assim, o homem e a mulher, saber fazer a troca de carinho, fazer a troca de informação, fazer a troca de amor, essa coisa toda, né? Entre nós, seres humanos, a gente saber retribuir algo que não é nos dado, seja um carinho, um afeto, um presente. Então, até tem uma frase no Havamal, que é a Bíblia dos nórdicos, né? Para todo presente tem que haver uma troca, um outro presente, entende? Então, sempre essa coisa da gente dar, a gente tem que saber doar e receber. Não é sempre doar, a gente também tem que saber receber, né? Porque tem gente que só sabe dar, mas ela não sabe receber. E tem gente que só sabe receber e não sabe dar. E aí as coisas não fluem direito, entendeu? Desequilíbrio, então, né? É o equilíbrio do universo.
né? Um presente, né? Que é doar e receber. Tá? Perfeito. E assim, a Andrea mencionou Havamal, tem um autor brasileiro, vamos aqui, né, trazer os autores brasileiros que escrevem de mitologia nórdica, é o Alan Marante, procurem os livros dele, ele tem o Havamal, inclusive, uma tradução que ele fez, e é muito bacana para vocês conhecerem essa Bíblia dos nórdicos, beleza? Agora, já que falamos do mundo dos deuses, guerreiros, aí vamos para o mundo um pouco mais gelado, né? Jotunheim. Bom, pessoal, Jotunheim é o mundo dos gigantes de gelo e rocha, né? Então, ele é esse mundo aí que todo mundo... Quem assistiu os filmes da Marvel, né, conheceu Jotunheim em algum momento aí, né, nas aventuras de Thor, onde não devia estar, mas tudo bem. Indo onde não deveria ir, né? Mas ok. Então vamos lá entender o que é esse Jotunheim, né? Pela letra do Therion, claro, né? A gente está seguindo aqui a ordem, então vamos ver o que a letra fala. Jotunheim chame os gigantes do caos, todos os lobos de Jarverden, toda a escuridão de Utgard, chamado de Jotunheim, né? Então, esses gigantes do caos são gigantes primordiais, né? Eles são um dos primeiros seres existentes, né? Os lobos, né, de Jarveden, na verdade, é uma floresta de Midgard habitada por lobos gigantérrimos, né? Então, assim, não é lobinho, tá, gente? É os lobos, né? E essa letra aqui, o chamado de Jotunheim, né? Essa escuridão de Utgard, na verdade, esse chamado de Jotunheim é esse mundo de gelo, essa coisa, né, mais fria, mais contida, né, e mais dura, digamos assim, né? Uma coisa mais dura. Na outra parte da letra, eles falam o seguinte: ouça, Mimir, venha, seu poço, você vê a água da memória. E o que ele está falando com isso, né? Mimir é o mais sábio dos deuses, é o deus que tem mais sabedoria, né? Teve um ser aí que bebeu da fonte de Mimir, que chama Odin, né? E aí por isso ele ficou extremamente sábio, mas ele foi lá beber do poço de Mimir, né? Dessa fonte aí de sabedoria que é a própria divindade, né? Mas não foi de graça, né? Vamos lembrar disso. Gente, nada é de graça, tá? Então, realmente tem essa questão aí, né? Nada é de graça e a gente precisa entender bem como isso funciona. E tem uma outra parte da letra ainda, né? Que sempre fala dessa questão da escuridão, né? Do que representam os gigantes do gelo. Loki era filho de um gigante do gelo aí, para quem sabe, né? O deus das aventuras, das trapaças, né? Um deus muito astuto, né? Fale um pouquinho, então, agora para nós, por favor, Andréia, de Jotunheim. Bom, gente, a Larissa já deu uma explanada em Jotunheim. Jotunheim é onde vivem as criaturas de gelo, gigantes de gelo. Eles eram gigantes mesmo, maior que os deuses Aesir. E, obviamente, né, que Odin tinha um poder sobre isso e existia uma diplomacia ali, né, entre Odin e esses gigantes. Em uma das guerras e brigas, né, Odin matou alguns gigantes e tinha um bebê gigante lá. Ele acabou ficando emocionado, né, vendo aquele bebê ali sem pai, sem a mãe, e acabou adotando a criança gigante de gelo, que é o Loki, né? Loki, ele tem um poder de se caracterizar do que ele quer. Ele pode virar cavalo, ele pode virar qualquer coisa, tá, gente? Por isso ele tem aquela feição humanoide que lembra bastante os deuses Aesir, né? Para não ter aquela aparência de gelo, dos gigantes de gelo, que como era lá os pais dele, que era Jotunheim. Então, esse mundo, ele é escuro, frio, como Larissa falou, tem aqueles lobos enormes, né? Mas todos contidos lá por essa diplomacia esse acordo que fizeram com o pai de todos, que é Odin, né? Tanto que, para quem conhece mitologia, e a Larissa tem um objeto aí que ela vai mostrar para vocês, quando um dos filhos de Loki, porque Loki teve alguns filhos, inclusive uma deusa, foi Fenrir, que é um lobo gigante
que Aquele não representa... tá tão gigante, tá? Mas, ó, finge que ele é enorme. Ele é um deus, ele é um lobo gigante e ele representa o caos. Ele sai devorando tudo e todos, entende? Inclusive os deuses, né? E precisa ter muita coragem para conter esse lobo. E nós temos toda umas sagas, né, dos deuses contando as histórias nas crenças, né, dos antigos. Como que foi isso daí? Só para explanar de onde veio, quem veio e como foi tudo isso daí, tá? Então, para quem acha que Loki é o filho de Odin, não é, tá, gente? Isso aí a Marvel fez direitinho, ele é adotado. Ele não é o irmãozinho de Thor. Bom, então esse lobo Fenrir, na verdade, né? Tanto ele quanto a serpente, né? Que estão quase que a família toda reunida. E a deusa Hel são filhos, na verdade, de Loki com a gigante Angborda, né? Que é uma gigante de gelo, né? E tem alguma runa aí ligada a Jotunheim? Temos sim. Issa ela representa o gelo primordial, tá, gente? Ela tem um formato, ela que define praticamente todas as runas aqui. Ela é a base de todas as runas, ela que dá o centramento de tudo, né? Porque eu não sei se as pessoas sabem, mas para os nórdicos são países muito frios, né? Diferente de nós que moramos no país tropical. Para nós, o inferno aqui é repleto de fogo. Para eles, o inferno é o gelo completo, né? E aqui ela representa estalactites, né? Que nascem assim, que são pontudas. Então, aquilo é muito forte, gente. Se aquilo esbarra em você, te corta, te machuca e pode até te matar, assim, é enficada, tá? E quando tem esse gelo, ele é tudo parado, você está estacionado, estagnado, frio, as coisas esfriam, elas perdem aquele calor, aquela paixão, elas se paralisam, tá? E a representação, porque é o mundo dos gigantes de gelo. Pode ser que você encontre outras informações na internet, tá, gente? Por quê? Como eu até expliquei a Larissa, antes da gente começar esse trabalho, existem regiões, né? Os nórdicos são regionais, eu até falei aqui um pouco também. Então, tem regiões que interpretam as coisas de uma maneira um pouco diferente. Você vai ter, numa mesma coisa, uma interpretação, versos, até inclusive versos, né, referente a runas, de formas diferentes, e a pronúncia também de forma diferente, escrita. Então, pode ser que você encontre aí na internet, que a internet tem de tudo, outro formato desse mundo aqui, que seja outra runa, tá? Isso aqui é uma runa ilustrada, tá, gente? A gente não joga runas com esse tipo de runa. Isso aqui é só para quem gosta, tem para a gente ver a ilustração. Eu tenho milhares de tipos de runas aqui, de madeira, de pedra, ilustrada como essa, eu tenho uma importada, tenho essa aqui que é nacional, mas é mais para questão de coleção. Mas o jogo não é feito por essas, tá? Só para conhecer. Andréia, mostra novamente a carta, vou até aproximar um pouquinho, porque, para quem não sabe, gente, runas são esses símbolos aqui embaixo, sobe um pouquinho. Isso aqui, ó. Isso, aqui tem a ordem dela no Elder Futhark, tá, gente? Uhum. Nós estamos tratando aqui, como a maioria dos jogos de runas que são vendidos no comércio, eles vendem só o Elder Futhark, que são 24 runas. Alguns vêm com uma runa branca, outros não, tá? Então, aqui a posição dela no Elder Futhark, que é o segundo Etir, tá? Que é a segunda sequência de 8 runas. Aqui é a letra que corresponde a essa runa, que é a letra I, tá? E aqui é o formato dela, ok? Porque a runa são esses símbolos, né? São símbolos oraculares, eles representam o alfabeto também, além disso, são símbolos mágicos. Então, assim, runa, né, não é brincadeira, né? Muito pelo contrário, é esse conhecimento, né, que veio aí dos nórdicos e ele representa muitas coisas. Então, runa não é só um oráculo, não é só um alfabeto, não é só um símbolo mágico. Ela é tudo isso e um pouco mais, né? Então, como a gente está falando dos segredinhos das runas, e a Andréia está trazendo vários segredinhos aqui para nós, né, como, né, uma mestra aí de runas, é muito bacana
bacana isso, que a gente fala da mitologia, fala das runas e apresenta para quem não conhece também de uma forma mais fácil, né? Mas agora que a gente já saiu do mundo gelado, né? Vamos para um outro mundo, Shroud's-of-High. Esse mundo é o mundo dos elfos escuros, né? A mitologia nórdica é carregada de elfos aí, para quem conhece, e esse é o mundo dos elfos escuros, aqueles que são do lado negro da força, digamos assim, né? Mas vamos olhar agora rapidamente a letra dessa música, porque ela está neste idioma sueco. Então, assim, não vamos olhar, né, para a letra original, porque senão a gente vai pirar, e vamos para a letra em português aqui, que é a melhor coisa que a gente faz. Bom, o que diz essa letra dessa música super bacana? Vocês ouvem o ressoar dos martelos? Ouçam o ressoar dos martelos. São os filhos de Ivaldir. Ouçam, eles forjam o tesouro brilhante, a divindade dos deuses. Só um adendo, tá, gente? A Larissa falou dos elfos escuros, mas junto com elfos escuros, aqui que mora também os anões. E esse Ivaldir é um dos, né? Exatamente, que tem 3 filhos muito interessantes, né? Não nomináveis aí, mas que são extremamente importantes aí na mitologia. E por isso que fala o ressoar dos martelos, porque os anões estão lá martelando, forjando as armas dos deuses, né? E não só armas, mas instrumentos, ferramentas e tudo mais. Para quem não sabe, né? O martelo de Thor foi forjado pelos anões, né, gente? Então, assim, olha o poder que os anões têm nesse ofício que eles, né, têm lá, né, nesse mundo que é tão que é o mundo do elfos escuros, o mundo telúrico, né, Larissa? Exatamente, né? Que de alguma forma também traz essa coisa daquilo que vem do centro da Terra, né? Desse poder que vem do centro da Terra e vem para o mundo dos deuses, para o mundo dos humanos e traz essa conexão, né? De alguma forma. E, além disso, ele fala outra coisa, né? As larvas de Svartalfheim forjam tal cintilante ouro, moldando a glória dos deuses dos veios da terra, que é isso que eu acabei de falar. E esse ouro dos deuses é exatamente o quê? O anel de poder, né? O anel dos Nibelungos, aí quem conhece, né? E agora a gente vai trazer um pouquinho para vocês o que é isso. Pra quem não sabe, né, gente? Isso aqui está totalmente... Acabei de ganhar ontem, tá, gente? Totalmente linkado com a mitologia nórdica, né? Que é o anel, né, dos hobbits, para quem tá vendo que isso aqui é um outro alfabeto rúnico, tá? Porque, para quem não sabe, só um adendo, né? Não existe só um alfabeto único, existem vários alfabetos, tá? Então, utilizados pelo mundo aí, dependendo da onde que ele é utilizado um tipo de alfabeto, tá? E aí, voltando para a Larissa, vamos lá? Beleza, não, só tirei aqui para você poder falar, né? E tem muita informação aqui nessa letra, então, né? Aí, só para não confundir as informações. E aqui ele, né, estava falando lá das armas dos deuses, e na letra ele fala Draupnir, que é o anel mágico de poder, Mijoir, que é o martelo de Thor, né? E Gullinburst, que é um javali gigante de ouro, né? Todos esses seres, né, que na verdade as armas são meio vivas também, né? O anel de poder tinha vida própria, todo mundo sabe aí o que ele causou aí, né, no anel dos Nibelungos, né? E porque o Hobbit, o Senhor dos Anéis e tudo mais é derivado da mitologia nórdica do anel dos Nibelungos, né? Então ele trouxe toda essa questão, né, desse grande poder, dessa tentação, né? O martelo de Thor é esse poder para quem merece, para quem é digno. Só quem é digno pode levantar o martelo de Thor e usar todo o poder do trovão, né? E o javali gigante de ouro, o javali, existe em várias mitologias também esse símbolo bem místico aí, e ele é ligado às veias do centro da Terra, ao coração da Terra, às entranhas da Terra, né? Na mitologia hindu, quando o deus, né, Vishnu, se transforma no javali, ele faz isso para salvar a deusa da terra que foi levada para o fundo do mar. Então sempre tem uma ligação aí do javali com a própria terra. Então, tudo isso surgiu lá do mundo dos anões, né, de Shroud's-of-High, é a arte dos elfos negros, né? Então, aqui tem os anões
Labruque e Trissindri são anões super importantes aí nesse sentido de forjar essas armas maravilhosas, né? Armas, cintas mágicas de poder, colares, né? Eles forjam de tudo, não são só armas, não, tá? Então tem outras armas de beleza também. Deixam o martelo golpear mais uma vez. Que o que é isso? Quanto mais os anões trabalham, quanto mais o martelo deles golpeia, mais poder se traz para o mundo dos deuses Midgard e tantos outros mundos por aí, né? Então, são as lições aí, no fim das contas, deste mundo. Agora eu vou passar a palavra de novo para a Andréia. Obrigada. Então, pessoal, esse mundo, né, que é o Svartalfheim, que é o mundo dos elfos negros e dos anões, que é um mundo meio obscuro, que é onde os anões ficam, que é o quê? O centro da Terra. Que é onde nasce o quê? Que nós temos aqui na Terra? Os nossos minerais, os nossos cristais, as nossas pedras preciosas, todas essas riquezas que nós temos, que a gente adora, né? As pedrinhas, os cristais, né? Aquela coisa toda, o ouro, né? Vem tudo do centro da Terra. Então, os nórdicos acreditavam que existiam anões, né? E essas outras criaturas no centro da Terra que trabalhavam, criavam e produziam essas riquezas e jogavam para a nossa extremidade, e de repente aparecia assim no teu quintal, assim, olha, né? Olha, tem um ouro ali, olha, estou garimpando aqui, apareceu outra coisa. Até porque, para quem sabe, né, tem os garimpeiros que entram, fazem buracos em lugares e ficam lá cavucando, garimpando no escuro para encontrar pedras preciosas, e eles vão quase no centro da Terra. Então, eles tinham essa crença de que essas pedras preciosas, a riqueza, eram os anões que criavam, produziam e colocavam para nós aqui, humanos, em Midgard. Anões, esses anões também, com essas armas que a Larissa estava falando, eles criaram o colar de âmbar de Freia, né, da deusa Freia. Eles criaram também a corrente que prendeu o lobo gigante, né, do caos, que é o Fenrir, famoso, né? Tinham vários, mas esse é o famosão, que era o filho de Loki, tá? Que era o gigante do caos. Então, eles que produziram, eles que criaram. Toda vez que um deus precisava de uma arma super poderosa, a lança de Odin, né, o arco e flecha de Freyr, não importa qual arma, eles iam aonde? Nos anões pedir. Os anões. Aí tinha que dar alguma coisa para os anões, óbvio, né? A base da troca, né? Eu te dou uma coisa, você me dá outra, né? Nada de graça nessa vida, gente. Muito menos com os anões. Nada de graça nessa vida. Muito menos com os anões ligados à Terra e essa materialidade, concorda? Muito bacana, é tipo de signo de terra aí, né? Mas, assim, falando de uma forma bem lúdica com vocês, tá, gente? Porque é um estudo, tem todo um aparato por trás, né? Respeitosamente falando, tá? A gente não quer aqui dar aula de faculdade para ninguém, é trazer curiosidades das letras de Therion referente às mitologias, tá? Então, esse mundo, ele trata-se disso, né? Elfos negros, né? Que às vezes, né, tinham relatos até que eles apareciam para as pessoas, né? Os anões também apareciam para as pessoas. Como na Celta, que existia fadas, né, Larissa? Eu não lembro direito, porque eu não tenho muita... Existiam fadas e também duendes que apareciam. Porque eu não tenho muita similaridade com a mitologia celta. Mas o pouco que me recordo, eles acreditam que tem fadas e duendes. Já a mitologia nórdica, que ela vem carregou um pouco da mitologia celta, eles acreditavam nesses elfos escuros, que assemelhavam um pouco às fadas, e os anões, que também se assemelhavam um pouco nos duendes, que são o quê? Criaturas telúricas da natureza, que vinham lá de baixo. Né? Que as fadas vêm das florestas, né? No caso, né? Os duendes ali também.
Sim, e assim, os doentes também têm essa coisa da troca, né? Eles faziam favores, e você tinha que dar algo em troca. Mas ai de vocês se não desse algo em troca, né? Eles desapareciam com as suas coisas, né? E não só com as coisas, mas com as pessoas. Então, assim, gente, duende não é para brincar, né? A prática é a mesma, a gente só muda o nome, anão para duende, mas tudo Perfeito. pequenininho, né? Exatamente. Extremamente Tem essa... habilidosos também, né? Eu acho Oi? que Não entendi. tanto os anões quanto os doentes são extremamente habilidosos, né? E eles Sim. têm, e essa habilidade deles não veio de graça para eles e também não pode ser dada de graça, é a energia de troca do universo, como a Andrea falou, né? Isso. E Andrea, a gente tem alguma runa aí para Chausa Behind? Temos a Eivas, né? Nós temos uma runa chamada Ewas, e essa aqui é a Ei. Ela começa com EI, a letra EI. Então a gente pronuncia Eivas, e obviamente tem outras formas de pronunciar essa runa ou escrever essa runa, tá, gente? Essa aqui é do Elder Futark, mas a gente tem outras regionais, nomes regionais, com outras pessoas que podem pronunciar, tá? Aqui a ordem não é Elder Futark, como eu falei para vocês, que existem outros Futarks trabalhados por aí, que Futark é alfabeto, tá? E aqui é o formato da runa, e aqui a letra que corresponde a ela, que é quando a letra aparece junta EI, que nem a gente fala eita, então quando você tem o EI, você tira esse EI e põe no lugar esse símbolo dessa runa, tá? Que você vai atribuir, que é essa letra, essa composição aqui, né? De duas letras aqui, tá? Então, aqui nós temos, né, um caçador, né, tá, mas o que é caça? Não, aqui temos a árvore e o teixo, né? A árvore e o teixo, ela era usada para construir o quê? As flechas, porque ela é uma madeira resistente que ela consegue ter envergadura e não quebrar como outras madeiras, tá, gente? Por isso a representação aqui do arco e da flecha, tá? Não se apega à caça ou o animal, mas você pega isso daqui e a árvore aqui no fundo, tá? Então ela era utilizada para fazer o arco e flecha. Não lembro se é a mesma que era usada para barco, mas eu sei que isso aqui era usada para arco e flecha por ser uma madeira resistente e que consegue ter uma envergadura. E a mensagem que ela passa é que a gente tem que ser resiliente, né, resistente nas batalhas da nossa vida, né? Porque nem tudo é flores, a gente tem uma vida cíclica, né? Então, às vezes a gente está em cima, a gente está embaixo, a gente não está bem, às vezes a gente está bem. E quando a gente não está legal, a gente tem que se manter resistente, que as coisas vão fluir, as coisas vão dar certo. Ou seja, a gente tem que aguentar as marteladas dos anões aí, firmes e fortes, esperando o próximo momento perfeito. Mas como tudo não são só elfos escuros e anões e profundezas da Terra, vamos para Lewis of High. Gente, fã fazendo esses vídeos é complicado, que a vontade que eu tenho de cantar aqui é imensa, mas eu vou poupá-los e vamos para a mitologia, que é para isso que estamos aqui. Bom, Lútzofen é o lar dos elfos claros, né, dos elfos de luz, que conforme a Andrea trouxe aí, né, também é chamado de Alfheim, né, o outro nome de Lútzofen. E aqui nós temos a letra dizendo o seguinte: resplendor solar do Lorde Frey, o iluminado. Em Lútzofen, ele é o rei dos elfos. Então tem esses elfos claros, que são esses espíritos de luz iluminados, belíssimos, inclusive, que a mitologia traz com essa beleza. E que a letra do Therion fala aqui: a beleza o torna cego, preenche sua mente, você voa e perde o seu abraço. Por quê? Porque aqui está falando que essa beleza ela é tão magnífica que ela te ilude. Você fica, um ser humano quando vê aí um elfo de luz, né, fica abismado, chocado e completamente entregue, né? Porque é esse esplendor de luz, a beleza, essas coisas mágicas, maravilhosas, que todos nós precisamos ter aí na nossa vida em algum ponto e que a mitologia nórdica traz nesse aspecto, nesse mundo de Alfheim, Lútzofen e nesses seres de luz que são os elfos, certo, Andrea? Certo. Essas criaturas, vamos falar assim, né, os elfos claros, eles não apareciam para os humanos, tá? Eles descrevem como
outras abordagens, como acho que Odin deixou várias coisas escritas e tal. Tem muitas crenças que diz que Odin andou pela Terra com vários nomes, né? Vale, tal, enfim, né? Não dá para entrar em detalhes que a gente ainda vai ter outras músicas e outras coisas que vai falar exclusivamente de Odin. E esses elfos, gente, se a gente for traduzir eles ou fazer uma analogia com a fé de outras mitologias, eles se assemelham a anjos, tá? E esses elfos, eles que dão a inteligência para o ser humano, desse mundo de Alfenheim, que traz um intelecto, né, a energia de intelecto para os seres humanos, a racionalidade para os seres humanos, tá? Porque vocês podem ver, Svartalfheim, que é dos elfos escuros, né, os anões, eles trazem os minerais, né, as pedras preciosas, essas coisas, as riquezas da terra para cá. Alfenheim, ele traz o quê? A inteligência, o intelecto para o ser humano, na sua mente, a sua sopro de luz, né? Então, assim, como falam que viam, né? Eles chegaram a ver os elfos negros, anões e tudo mais. Ao contrário disso, os elfos claros não apareciam, tá? Não sei se tem alguma escritura que eu desconheça que chegaram a aparecer para humanos, mas até onde eu entendi, onde li, não eram criaturas que apareciam, tá? Mas era descrito por outras entidades a sua beleza e esplendor, como Larissa falou. Eram realmente elfos muito bonitos, de iluminação plena, como nós olharmos para o sol, né? Tanto que a runa que rege esse mundo, lembrando o quê? Né, você vai encontrar várias interpretações em sites por aí que vocês encontrarem, é a runa Suílo, né, que é a runa do sol, que ela representa a iluminação, tá? O calor, a iluminação, que é essa daqui, tá? Aqui nós temos um guerreiro, né, loiro, que é representado pelos vikings por causa da região, então a maioria das pessoas eram loiras e claras, tá, gente? E aqui a ordem, né, do Futhark, do Elder Futhark, tá? Aqui é a sua simbologia, que é um raio de sol, na verdade, e aqui é a sua letra S, que representa a letra S no nosso alfabeto. Tá? E é muito interessante porque quando você fala que os seres de luz não apareciam aí para os humanos, é muito aquela linha de que não se pode ver um Deus na sua forma real, né? Porque quando Zeus, por exemplo, aparecia para os humanos, não era na forma real, porque quando, né, as divindades ou os humanos pediam para ver Zeus em sua forma real, elas morriam, porque ninguém aguenta ver um Zeus. Não, na nossa capacidade humana, a gente não, nesse corpo físico, a gente não consegue ver. É como a gente olhasse para o sol, a gente fica cego. Não enxerga nada, né? Na letra já fala isso, né? Você se perde nesse abraço porque você vai embora e aquilo preenche a sua mente, não sobra espaço para mais nada, né? E o humano acaba aí. Então é um poder muito grande para os humanos lidarem, né? Bom, depois que a gente foi aí para o mundo, né, de luz, vamos para um outro mundo muito interessante que tem a ver com luz, mas um outro tipo de luz. Muspelheim. Gente, maravilhoso. A gente empolga, né? A gente tem que dar uma controlada antes de voltar no final, dançando, levantando aqui, gente. Então, muita calma. Bom, o que Muspelheim quer dizer? Mundo do fogo, né? Basicamente, ele é o mundo do fogo. E ele traz na letra o seguinte: o crepúsculo dos deuses caiu em chamas incandescentes. O Ragnarok nascerá em Muspelheim pelo fogo do destino. E aqui ele fala que essa batalha final, ela vai começar lá nesse reino de Muspelheim, que é o mundo de fogo. É ali que tudo começa. É ali que o fim do mundo começa, na verdade, né? Caiu em chamas incandescentes. Ou seja, o fogo do destino é aquele fogo de finalização, de transformação, de fim, né? Que estava já planejado há muito tempo, e que nem os deuses conseguem ir contra o destino que já está traçado. Eles não têm capacidade de interferir nesse destino, que são feitos pelas Nornes, né? Que são 3
guardiãs aí, né, no fim das contas, do destino. Elas vão lá e elas cuidam para que esse destino se cumpra e que ninguém interfere. Todo mundo respeita muitas normas, ninguém é besta de ir lá falar, dá para... Não, tá? Destino não é brincadeira para os nórdicos e Muspelheim tá ali justamente para falar, é aqui que vai começar o fim do mundo, tá, gente? Então não tem muito para onde fugir, ok? Além disso, a letra fala outra coisa, né? O poder dessa tempestade de fogo vem para tornar o mundo em chamas. Então os gigantes mataram o deus Freyr. É hora do destino. Muspelheim com medo. Por quê? Essa tempestade de fogo que surge, esse fim do mundo que surge lá em Muspelheim, fala que é para acabar, de fato, com o mundo como a gente conhece ele hoje. E quando esses gigantes matam o deus Freyr, que é o deus da prosperidade, da fertilidade, da continuação da vida e tudo mais, é a hora do destino, as coisas vão acabar, as coisas vão ter seu fim. Muspelheim com medo quer dizer o quê? Que até Muspelheim vai acabar. Então, assim, não vai sobrar nada, né? Isso tudo vai terminar, porque o destino é assim, ele é muito certo, muito preciso, e ele caminha para esse fim. Esse fim não tem muito o que fazer com ele. Eu acho que essa é uma mensagem muito interessante aí da mitologia nórdica, que às vezes a gente precisa entender que o nosso destino chega para a gente também saber o que fazer com ele, né? Olhar as coisas como estão hoje, saber transformá-las a partir desse fogo da transformação que é simbolizado aí por esse mundo, certo? O que você me diz, Andréia, sobre esse reino de fogo? Bom, esse reino de fogo e essa questão dos fogos, a gente vê isso em outra mitologia também, que fala, a mitologia cristã, né, que a gente conhece bastante, que os finais do tempo são várias chamas de fogo vindo dos céus. E não é muito diferente do que os nórdicos acreditavam. Isso dá um pouco de medo, né, Larissa? Porque não é só o povo que fala, né? Só uma crença que fala, tem outras que falam, né? Que o mundo vai acabar sem fogo, tá todo mundo falando, na verdade. Então tem um pouco de receio. Muspelheim, na verdade, gente, ele é um mundo só de fogo, ele não é habitável. Ele não tem nenhuma criatura, ser vivente, nada habitável lá. Ele é puro fogo, uma bola de fogo, tá? E nele, no choque dele com outro mundo, que nós vamos falar depois, seguida, é que surgiu um outro mundo, né? Que a névoa e a névoa ela vem junto com o gelo, tá? E surgiu um outro mundo, tá? Que aí o gelo, quando choca com a névoa, cresce outras coisas, né? Porque um bate o outro, né? Um faz evaporar, cresce água, porque aí queima aquilo evapora, né? Que nem a nossa condensação que temos aqui, né? Quando você tem um sol absoluto no mar, onde tem rios, tudo, aquela água evapora, sobe os céus e cai a chuva, e aí a água ela cria vida, tá? Molha outras coisas e cria vida. Isso é ciência. E o que acontece? Eles acreditavam, né, nessa coisa que esse mundo ia começar a inflar, ia pegar fogo e soltar esse monte de lava e acabar com tudo, e esse seria os finais do tempo, que é o Ragnarok, e vários deuses iriam morrer. Falando um pouco de Nornes, que Larissa citou, as 3 deusas Nornes, gente, elas são nada mais, nada menos que o passado, presente e futuro na vida, em todas as vidas, né? Tudo que é um ser vivente, seja ele deuses, animais, plantas, seres humanos, não importa, né? Tudo faz parte de um pacote, né? Não tem uma coisa que vale mais ou menos. É um ser vivente, é uma criatura, foi criada, tá? A nossa diferença entre essas outras criaturas é que a gente tem um poder racional de inteligência, enquanto outras elas são mais instintivas, né? São mais natureza, tá? Mas o grau de importância é o mesmo. E o que acontece? As Nornes, elas são adjacentes ao resto de Yggdrasil. Elas ficam lá embaixo, nas raízes de Yggdrasil. E elas têm controle sobre a vida de qualquer criatura, seja ela um humano, uma borboleta e o próprio deus Odin. Frigga, que é a consorte de Odin, para nível de conhecimento, ela tecia os fios de destinos para as Nornes fazerem um destino de cada criatura. Então, Frigga tinha lá
aquele Tear. tear, né, que ela tecia o fio do destino e levar para Nornes. Com essa brincadeira, Odin escapou várias vezes da morte pelas Nornes, que Nornes queria acabar com a vida de Odin, segundo as sagas dos nórdicos, tá, gente? As sagas seriam as histórias, que nós temos histórias aí de mitologias de várias culturas, e enfim, né? Então, ele já passou pelo fio, assim, com elas, e aí Freyr, né, nesse caso aqui, não teve escapatória. Né? Freyr, para quem não sabe, é o irmão gêmeo da deusa Freya. Ambos são deuses Vanir, que vivem num outro mundo, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Tá bom? Bom, e no caso aí, né, desse mundo de fogo, tem runas? Estava esquecendo, muito obrigada. Eu sempre lembro, que eu quero saber. Nós temos aqui, gente, uma runa chamada Dagaz. Tá? Essa runa ela é a runa 23 do Elder Futhark, tá, gente? Então, eu fico ressaltando isso porque tem vários Futharks e tem Futhark que não tem determinadas runas. Essa aqui é a runa 23, tá? E ela representa a letra D, e essa runa que parece uma borboleta, ela tem essa questão da borboleta. O que é a questão da borboleta? É o ciclo, tá? Ela é representada pelo Sol, assim como o mundo anterior de Soul Willow, tá? Não com toda aquela potência tal. Mas o que ela fala? Ela representa, a tradução dela, da Gaza, é o dia. O dia, o que ele faz? Ele clareia as nossas sombras. E ela representa a transformação na vida de uma criatura, do ser humano, não importa o que seja. É o final de um ciclo para um outro melhor. Então, sempre quando tem um final de ciclo, gente, não importa, isso, vamos falar um pouquinho até de terapia aqui, né? Não importa o que seja, né? Esse final de ciclo, seja um relacionamento, um emprego, qualquer coisa, ele sempre é muito duro. Ele não é uma coisa confortável. Por mais que você esteja passando uma situação difícil naquela situação que seja um relacionamento, nós, seres humanos, temos um péssimo hábito de acostumar-se a algo ruim. Nós acomodamos algo ruim e nos acomodamos a esse algo ruim. Então, quando aquilo é cortado, porque às vezes a gente não tem coragem de cortar, a gente fica sem chão, né? Putz, o que eu faço na minha vida agora? Porque a gente não se mobilizou para, né, dar um fim naquela situação. Aí vem alguma outra situação que vai lá e plump, corta. Se você não cortou, algo vem e corta por você. Só que aquilo, na verdade, é uma coisa benéfica, né? Porque depois daquilo, depois de você passar todos os perrengues, você vai ver um lado bom da coisa. Por quê? Ele clareia todas as sombras que você tem. Você se encara. Todo mundo tem sombra, gente. Não existe nenhuma perfeição aqui, né? Todos nós temos luz e sombra. E nós temos as nossas sombras. Então, é um momento que a gente encara a nossa sombra, olha para ela, fala, putz. Aí você tem o livre-arbítrio de encarar aquilo, escolher mudar aquela situação. E, geralmente, quando a gente escolhe mudar, a gente faz uma reviravolta, né? Que não é confortável, autotransformação. Ou você acaba ficando naquela mesmice e a coisa não flui, não movimenta, não vai para frente, né? Toda mudança, como eu falei, ela traz um pouco de dor, um pouco de dificuldade, mas no final ela é muito boa, tá? E então esse aspecto... Oi? Não, esse aspecto que você trouxe da borboleta, da transformação pelo fogo, ela também está ligada à fênix, que é a ave que tem ligação com o fogo, morre para poder renascer, né? E através das chamas, do fogo. Então, o fogo transforma. Isso é uma característica do fogo em várias mitologias. Esse aspecto de transformação, né? Então, porque o fogo ele transmuta, né? Exatamente. Então, começar o fim do mundo, o fim dos tempos, em fogo é algo muito interessante. Embora Odin fugiu várias vezes da morte, no Ragnarok ele morreu. É o fim dos deuses, gente. Odin é um deus, logo ele morreu, fim. Sobrou os humanos lá, protegidinhos na árvore e apenas. E aí o mundo pôde recomeçar sem agora os deuses assim convivendo, né? E eles estão em outro plano, digamos assim. Mas, já que falamos do fogo, vamos aí para o mundo agora, né?
de gelo e de névoa. Vamos para Niflheim. Bom, gente, como eu falei, né, Niflheim é esse mundo de névoa, de gelo, né, com o qual se juntou aí a Muspelheim para gerar a Terra e tudo mais, como a Andrea trouxe aí logo no comecinho do nosso vídeo aqui, né? Então, o que tem lá nesse reino, segundo a letra do Therion, né? Gigantes no norte caminham, criados pela geada, à luz de névoas pesadas de água de Velgemer, eles sobem, pesados de corpo com passos determinados, né? Então, tem gigante aí nesse mundo, certo? E eles são criados através do gelo, tem esse aspecto que a gente falou aí, dessa coisa mais perene, de alguma forma mais fria, né? E de alguma forma mais rígida. Então, esse é o mundo de Niflheim. Só que tem mais uma coisinha ali em Niflheim, né? O dragão Nidgor. Este corrói a árvore, 11 rios de refrigerante fluindo aqui, Nifel Inferno. E o que ele está falando com isso? Esse dragão é um dragão muito interessante. Ele corrói o quê? A árvore Yggdrasil, as raízes da árvore. Ele mora em Niflheim e fica ali corroendo as raízes da árvore com o objetivo de que a árvore caia, que o mundo se acabe, né? E essa é uma luta constante que existe em muitas mitologias. Sempre tem alguém tentando destruir a vida, né? Sempre tem algum lado que não é bom nem mal, ele é apenas natural, porque o dragão ele representa essa força natural. Fenrir não é mal, Jormungand não é mal, não é bem mal aqui. São forças naturais que elas existem. E elas têm o seu papel. E o papel aqui desse dragão é justamente roer as árvores de Yggdrasil. Porque o Ragnarok não estava lá já determinado? Então, por que o mundo tem que continuar para sempre? Então, ele tem um papel importante, sim. Eu acho muito simbólico que seja um dragão, que é essa mistura, né, da serpente com pássaro, a serpente alada, né, mas ele fica nas raízes, né, e quando ele faz essa corrosão, né, tem esse líquido refrigerante, que é exatamente esse mundo de gelo ali, né, para o negócio também ter um equilíbrio, não só fogo, não só gelo, tem esse equilíbrio de alguma forma, né? Nível inferno, né? Porque não deve ser muito legal você ter um dragão desta magnitude roendo a raiz de uma árvore desta magnitude. Então pensem aí o que é, no fim das contas, Nidgor, né? Como eu falei aquela hora, né? Para nós o país tropical, para nós o inferno é o fogo, né? Para eles era essa geada, esse granizo, essa névoa de gelo, né? Exatamente, né? Então, no fim das contas, é isso que Therion traz aí da letra. Eles trazem muito mais coisa, tá, gente? Se a gente colocar a letra inteira aqui, a gente ficar uma hora falando de cada letra. Então, a gente trouxe assim as partes mais importantes, que trazem algumas questões da mitologia, que a gente conseguiria explicar os mundos aqui para vocês, né? Trazer essa informação, né? Não explicar, porque tem tanta coisa para se falar da mitologia, né? Que a gente está trazendo uma parte delas aqui, né? E aí, conta um pouquinho agora, Andrea, para a gente desse mundo de névoa. Esse mundo de névoa não tem muito o que dizer, porque é o que a Larissa já explanou, né? Ele é um mundo de névoa, gelo, frio. Para quem não gosta de frio, lá não é um bom lugar, né? E ele tem essa condição, né, de falta de recurso, falta de comer, falta de qualquer coisa que possa imaginar, né? Para ter algum ser vivente ali, tá? Muspelheim é impossível de se viver lá, né, gente? Porque ele é todo de fogo. Niflheim ainda, porque o gelo ali, por um pouco de calor, ele pode se transformar em água, e a água é vida, ainda pode cheio de roupinha, ainda consegue viver lá, né? Em apuros ainda se consegue. Mas esse mundo não tem muito que acrescentar no que a Larissa falou. A única coisa que eu tenho a acrescentar é a runa, né? Lembrando novamente que vocês podem encontrar outras informações. Pegar minha runa ilustrada, tá? Aqui ela é a ordem do Elder Futar, que é a letra do nosso alfabeto correspondente. E esse aqui é como se fosse uma cruz, com a cruz que tem no meio, né? Esse pauzinho que tem no meio da cruz, caído, tá, gente?
Então, aqui nós estamos vendo que pessoas, né, no meio de uma tempestade no mar, em alto mar, sem o que comer, eles não podem tomar dessa água porque é uma água salgada, e aí eles podem morrer, tá? Porque a gente não toma água de mar. Se alguém toma e tá vivo, eu queria saber quem é. Não dá muito certo. Não. A água de mar é só para banho de descarrego, tá, gente? Não dá para tomar. Ok? E aqui no meio, né? Vocês podem ver aqui no meio da tempestade, tem um sol lá na frente. Então, isso é o que? É esperança. Não que essa runa seja esperança. Eles têm que passar por toda essa situação de espera, porque essa runa aqui, ela fala do quê? Ela chama Naldiz. Naldiz é necessidade, traduzindo para o nosso português. Necessidade, gente, é a falta de alguma coisa, ela seja uma necessidade intelectual, seja uma necessidade de recurso, seja uma necessidade emocional, tá? Pode ser, por que não emocional? Porque às vezes a pessoa está com algum problema psicológico, alguma coisa emocional que ela está com alguma necessidade de cuidados nesse campo, tá? E ela tem que aguardar o tempo, né, de espera para que as coisas se acalmem, para ela conseguir encaixar. Geralmente, isso aqui acontece depois de uma turbulência, né? De uma transformação trágica na vida dela, tá? Então, aí chega e ela passa por esses perrengues aqui até a vida dela se encaixar novamente e ela encontrar o sol, né? No final dessa situação toda aqui, tá? Então, qual é a espera dessas pessoas aqui? Elas conseguirem chegar até a ilha e sair da tempestade e dessa turbulência aqui das águas, tá? Elas conseguirem chegar vivas até lá, né? Porque a gente viu aqui que não tem nem o que comer nem o que beber. Bom, depois desses mundos inabitáveis aí, né? Muspelheim, Niflheim, vamos agora para o mundo habitado por seres que vocês vão conhecer e gostar muito. Olha, gente, é meu mundo preferido, tá? Vocês vão entender por quê. Vanaheim. Bom, gente, Vanaheim é esse mundo maravilhoso que é dos deuses Vanir. Lembra que a Andrea falou lá atrás que tinha os deuses Aesir e os Vanir? Esse é o mundo dos deuses Vanir. Que deuses são esses? São deuses que trazem de alguma forma a fertilidade, a paz, o prazer, né? Eles são diferentes dos deuses da batalha. Tem deuses lá, como a Andrea falou, que estão ali para proteger, né? A própria Freia, deusa do amor e da guerra, vamos lembrar disso, né? Ela não é só do amor, mas ela é do amor, gente. Entendeu? Então, ela tem essa característica da própria reprodução, da sensualidade, da sexualidade, né? Freyr também. A deusa da magia também. Sim, né? E tem muitos atributos, Freya, assim como Freyr, que é o irmão dela, né? E Freya não vivia bem lá com os deuses em Vanaheim, né? Porque ela foi levemente levada para, né, para alguns outros mundos. Na verdade, tem umas histórias aí de Freya e de tantos outros deuses. Mas o que a letra do Therion traz aqui para esse mundo? Ele diz que pegue a semente de Freyr e ponha no solo sagrado para torná-lo vivo e a fertilidade levantará. Freyr é o deus da fertilidade. Então tem essa questão da semente de Freyr, né? O próprio sêmen de Freyr. Ou aquela semente que é plantada na terra e cresce, gerando alimento para que as pessoas possam se alimentar. Todos os deuses da fertilidade, de todas as mitologias, trazem esse aspecto de você poder plantar, colher e aquilo gerar prosperidade. Porque quando a gente fala de prosperidade, hoje a gente está falando de dinheiro. Mas naquela época a gente estava falando de comida, né? E essa comida é extremamente necessária para que você tenha outros bens, gere riqueza e tudo mais. Então, plantar a semente de Freyr na terra é gerar prosperidade para o povo, tornar o povo vivo, né? E essa fertilidade vai ser possível, ela vai se levantar. Além disso, uma outra parte da letra fala para entrar em Vanaheim, né? Aqui tá em sueco, tá, gente? Então vocês vão ouvir várias formas de expressar os mundos, tá? Mas para entrar em Vanaheim, você voará nos campos dourados
com os deuses eternamente. Esse aspecto dourado são esses aspectos dos Vanir também, né? Sempre essa coisa dourada, de beleza, sensualidade, que te envolve, né? Então, no fim das contas, são esses deuses aí que são ligados a essas características maravilhosas, talvez por isso é o mundo preferido da Andrea, certo? Não. Que maravilha, deuses maravilhosos da fertilidade. Olha, gente, uma pessoa que tem Lua em Libra, que é um signo venusiano, e o touro em Vênus em touro, que também ele está ali no próprio planeta regente, eu costumo dizer que esse mundo aqui, ele se assemelha à nossa Vênus. É o planeta dos taurinos e dos librianos, né? Que é o planeta do amor, o planeta da sedução, o planeta do dinheiro, enfim. Vanaheim, gente, para quem não sabe, como eu falei, alguns mundos, eles contribuem para algumas coisas que os seres humanos precisam para viver aqui na Terra. Em Midgard, no caso, né? Uns traz os minerais, as riquezas, outro traz a inteligência para nós, seres humanos, outros trazem o quê? A produção, né, da comida, da semente, tudo aquilo que envolve a semente e a vida na Terra, ela é a energia vinda de Vanaheim, né? Então, é essa energia desse mundo que transmite para a Terra para a gente florescer. Essa coisa linda que nós vemos na natureza, que as árvores cheias de frutos, cheias de flores, essas flores maravilhosas que a gente tem, os frutos, né? As hortênsias, né? Hortaliças, né? Que vamos chamar assim, que é que a gente come, as verduras, é toda energia de Vanaheim, né? Então, quando a gente fala de semente, né, tem uma outra runa, gente, que parece o falo, né, para não falar outra coisa, de Deus Freyr, tá? Então, é melhor não pegar, né, porque eu tive um aluno que ele viu exatamente isso daí. Poxa, né, fez uma brincadeira assim. Os humanos têm poderes, mas a mitologia não tem, porque são os aspectos naturais da vida, inclusive, né, as partes do corpo humano que trazem essas representações, né? Aqui, já vou pegar a runa que representa, tá, gente? É Igwas, tá? Que é a runa Ing, que Ing, na verdade, é um outro nome dado ao deus Freyr, para quem não sabe. Então, a runa, ela carrega o nome de Freyr, que é um outro nome dele, que era Ing, em outra região nórdica lá, tá? Então, aqui Ing, né, que é o nome do deus, é a junção do NG. Quando você tiver encontrar alguma palavra que tenha essa conjunção de letras, você substitui pela runa, tá? A runa, ela pode ter esse formato, né, de um losango com as perninhas ida para o espaço, que essas perninhas que eu falo que é isso aqui, ou somente o losango, tá? Não tem problema, os dois formatos estão corretos. E ela tá na posição 22 do Elder Futhark, tá? No terceiro et, tá? E aqui nós vemos, aqui na verdade é como se fosse uma semente aqui na Terra, que ela tá ali mudinha, e ela vai crescendo, crescendo, crescendo até subir na Terra, tá? Então, aqui é a representação do crescimento e superação, porque essa runa também fala de superação, quando a gente supera alguma coisa. Por exemplo, quem está fazendo um tratamento do câncer, consegue ser curado, e aí ela tem uma superação de algo ruim, né? A gente supera alguma coisa na vida, assim, seja ela qual for, não precisa ser exatamente uma doença. É isso, porque na verdade, quando essa runa aparece para alguém, gente, é uma coisa muito boa. Ela só tem aspectos positivos. Eu, particularmente, eu tenho um carinho, e eu fico até um pouco emocionada, vocês me desculpem, por essa runa. Porque quando eu fiz a minha formação de mestre de runas, a gente tinha uma sala cheia e cada um foi responsável por uma runa e eu fiquei por essa. E foi justamente quando eu passei por um momento muito difícil, estava superando esse momento difícil, que era a perda do meu pai, e foi justamente nessa runa. Foi uma superação, né?
E então ela tem uma coisa que mexe comigo assim demais, em particular. E foi a minha runa do ano, desse ano aqui. Porque a gente faz uma tiragem, eu não sei se vocês sabem, uma tiragem do ano, que runa que vai representar o ano daquela pessoa. E essa aqui foi o meu. Então, é a runa da superação, tá, gente? Quando a gente supera, e é a runa que é a semente, que ela vai trazer coisas boas, coisas novas para você, muito boas, do que aquilo que você tinha antes. Que legal. E, bom, eu acho que a letra do Therion, que fala Enter Vanaheim, entre em Vanaheim, é para você entrar justamente nessa energia de superação, de semente, da sua semente sendo plantada e germinando de alguma forma para os aspectos bons da sua vida, né? Seja superação de algo que não tem jeito, né? Como as normas trouxeram aí um momento para o seu pai, ou seja, a superação de algo muito ruim que a gente passou e que precisa deixar para trás mesmo, para vir num novo momento, que todos nós temos momentos bons e ruins, né? Então vamos entrar em Vanaheim, né? Bom, mas se bem que a gente está aí aqui todo feliz da vida no mundo dos Vanires, mas vamos lá para um outro reino bem legal também, né? Vamos honrar um outro reino aqui, que é Helheim. Bom, gente, antes de eu entrar para falar o que é Helheim, não sei se vocês ouviram o trechinho dessa música, mas o que ela está falando? Esse trecho dessa música é uma música folclórica que foi usada, inclusive, aí por alguns momentos bem complexos da nossa história, né? Mas é uma música folclórica nórdica que o Therion também usou para trazer a letra que eles criaram, né? Da Helheim. E o que a letra diz? Antes do que a letra diz, o que é Helheim? É o mundo dos mortos, o mundo de Hel. A mitologia nórdica tinha uma coisa maravilhosa que as pessoas sentiam de dizer que elas tinham muita honra de morrer em batalha. Então, quando você está cantando para o reino de Helheim, é uma coisa de eu vou morrer, vamos nessa. É uma coisa assim de honra pela morte, porque morrer em batalha é muito bonito, honrado por eles, né? Que é o que a Andrea falou. Não gostamos de morrer de doença, gostamos de morrer em batalha, né? É bem mais interessante. E a letra diz o seguinte: em 9 mundos para reinar, ó magnífica deusa Hel, em Gidarbron, sobre o rio Gjord, eles te esperam. O que ela está falando aqui? Que tem esses 9 mundos para que os deuses possam reinar, só que ali quem reina é Hel. Hel é o nome do lugar, né? Que é esse mundo dos mortos, e que é a deusa Hel, que é filha também de Loki e Angrborda, né? É uma deusa extremamente poderosa. No filme aí da Marvel, vocês puderam ver no Thor, né? Que ela é rock and roll, mas ela tem todo esse poder, ela é soberana, ela reina ali, e isso é o que ela traz, né? A morte. Então, assim, quando a gente olha para o nosso mundo ocidental, não olha para a morte como as outras mitologias, as outras culturas olham, né? E a morte é um aspecto da nossa vida muito presente, e por isso é um dos mundos presentes ali, né? Quando ele fala aqui, né, de Gijarbron, né? Esse daqui, na verdade, é o chifre do deus Heimdall, né? Então, tem coisas aí que vão ser anunciadas que é através do reino de Hel. Outra parte da letra fala que quando Balder foi morto na cilada de Loki, como uma sombra, né, guiando Ord, ele desapareceu, como todos em Helheim, pela lança mágica do Visco. Esse é um episódio que aconteceu da mitologia nórdica, porque Balder era o deus da luz, né? E ele era uma divindade que era imortal, né? Ele não poderia morrer, a menos que ele fosse atingido por algo feito com visco, né? E quando Loki descobriu isso, ele criou uma estratagema e fez com que o próprio irmão, né, acabasse matando Balder, né? E Balder caiu na cilada de Loki e foi para o reino dos mortos, que é Hel. Ele morreu, não podia mais voltar. Fim de Balder, não teve jeito, né? E eu acho que é isso que traz de uma forma muito interessante esse reino de Helheim, é o reino da morte, não tem jeito, né? E a morte, quando chega para cada um de nós, seja em momentos da nossa vida, ou seja, a morte física mesmo, a gente precisa respeitar e a gente precisa seguir em frente e nos transformar. Então, acho que Helheim traz muito esse aspecto. O
que você diz aí, hein, Andréia? Bom, vamos lá. Larissa deu uma explanada na mitologia, muito bonito mesmo, muito bacana, que eu fiquei até emocionada aqui. Então, Helheim, gente, ela é um mundo. Lembra que eu falei lá atrás que os nórdicos acreditavam em reencarnação? O que seria? Não com essa palavra, né? Mas os guerreiros que não morreram em batalha e morreram de velhice, morreram de doença, eles eram levados para Helheim. A deusa Hela, diferente daquela mulher bonitona que aparece lá na Marvel, ela é metade uma mulher jovem e metade caveira. Né? O que é essa representação? Né? A morte é a renovação da sua alma, da sua estrutura física para você voltar à vida. Então, a tua alma, né, que a gente fala de perispírito, falando de espiritismo, ela vai carregada com a forma que você morreu. Ela vai, então você vai velhinho, morreu de doença, alguma coisa do que seja, com um barquinho. O barquinho leva nas águas e vai lá para Helheim, né? No Hel, que tem o nome da mesma deusa, né? Que comanda lá. Essa deusa, que ela tem o poder da cura e da doença e da morte, ela pode fazer isso como nós temos uma deusa assim na mitologia egípcia, e deve ter outras assim em outras mitologias, mas eu conheço só na egípcia porque é o que eu tenho mais domínio, que é a Sekhmet, né? Ela vai cuidar dessa alma, dessa pessoa, né? Tratar, tirar todas as enzimas de sua última vida, até ela voltar aquela sementinha, e vai voltar pelas águas na sua nova vida na Terra, tá? Então, ela vai vir com uma nova missão aqui, diferente dos guerreiros, que vai para Valhalla e fica a eternidade lá, tá? Então, e ficam lá firmes e fortes. Oi? Ficam lá firmes e fortes, até chegar a batalha final. Daí quando chega lá, aí vai todo mundo pro saco, tá, gente? Vai Deus, vai alma que foi para a eternidade, vai tudo, né? Então, essa é a função dessa deusa, né? A deusa Hela, não é ir lá jogar praga no mundo e ficar todo mundo doente. Não. A função dela, né, é cuidar dos mortos que chegaram por doença ou por velhice, para cuidar de suas almas, para que eles possam ter uma nova oportunidade na Terra para morrer como guerreiros, né? Então, esse mundo é basicamente isso. E para os nórdicos, na época, era humilhante morrer assim, dessa forma, né? Eles não queriam, eles queriam ficar na eternidade nos salões lá de Asgard, né? Que é em Valhalla. Eu não sei, eu não tenho em mente aqui, mas em Vanheim, Freya também tinha um salão, porque não era só homens que morriam, né, em batalha, tinham guerreiras também, então as guerreiras iam para Vanheim, né, e elas ficavam lá curtindo também um babado com os guerreiros que ficavam em Valhalla, né, gente, porque lá a gente trata do masculino, né, dos homens, guerreiros masculinos, que ficavam bebendo, e com as virgens, né, as guerreiras iam querer os homens, né, aqueles homens todos bonitões, assim, em Vanaheim. Então, elas ficavam no salão de Freya. E é muito interessante porque a mitologia nórdica, ela traz aí esse aspecto patriarcal mais forte, né, como várias outras mitologias também trazem. Porém, a cultura nórdica, as mulheres não ficavam em casa lavando apenas e passando, elas iam para a batalha. Então, óbvio que elas iam morrer como guerreiras e óbvio que elas teriam um lugar também, né? Com o tempo, as próprias divindades, né, Frigga e tantas outras, o poder que elas tinham ali na mitologia foi sendo reduzido, esquecido, né? Mas elas eram extremamente poderosas, assim como Freya também, né? Não era à toa que ela tinha um salão de guerreiras que também atuavam aí de alguma forma, né? Atuaram na batalha final, como Freya também atuou na batalha final, embora não se ouça muito falar de mulheres na batalha final, mas essa é uma outra história. E Freya, ela era a deusa e rainha das valquírias. Valquírias, elas eram amazonas, né? São entidades, né? Vamos chamar assim, criaturas guerreiras, mulheres amazonas guerreiras, né? No plano cósmico. Que as mulheres guerreiras aqui
acabavam gostando, e os homens também, porque eram mulheres lindas, né? Só fazendo um adendo aqui, que eu me lembrei agora, Larissa, tem escrituras que falam que Freia na verdade, o salão dela fica em Asgard, tá? Como tem outras que falam que é em Vanaheim. Mas como são escrituras muito antigas, e tem vários relatos, ninguém sabe qual que é a real verdade, né? Então, tem pessoas que adotam que é Asgard e tem pessoas que adotam em Vanaheim. Eu prefiro acreditar, André, eu prefiro acreditar que em Vanaheim, que é onde é o mundo que ela vive, entendeu? O mundo dos Vanir não é lá em Asgard, tá? Mas eu acredito que vai vir alguém também que conhece a mitologia, vai acabar falando que é em Asgard. Então, antes que aconteça essa situação desse equívoco, eu já acabo colocando aqui que existem esses dois moldes de se ver esse salão de Freia. Perfeição. E para o reino de Hel, temos alguma runa? Vamos aproximar. Nós temos a runa Hagalaz, tá, gente? Hagalaz, até ela lembra a própria letra, tá? Hagal ou Hagalaz. Parece um H mesmo, tá? Aqui a letra dela e aqui a ordem dela no Elder Futark, antigo Futark, tá? Aqui nós temos o fogo e aqui nós temos o granizo, tá? E aqui a concentração. Gente, o granizo, a gente hoje em dia não vê muito chuva de granizo aqui, acho que com exceção lá no sul do país, né? Que lá tem bastante chuva de granizo. Mas São Paulo, antigamente, quando eu era jovem, eu era bem criança, que agora eu já estou chegando quase nos 50, a gente tinha muito granizo. A gente tinha as chuvas de granizo pesada aqui, tá? Hoje a gente não vê nada. E eu vejo muito pouco, cada vez muito pouco chuva de granizo aqui. Ainda bem, né? Porque isso aí é muito ruim. Que vem depois de uma temperatura muito quente, né? E aí, quando chove, esfria muito, ao invés de cair a chuva, cai a chuva de granizo, né? O gelinho do céu. E lá, o granizo não era brincadeira, tá? O granizo era pedrona, que matava até animais. Então, ele destruía tudo que tinha, destruía a plantação que eles conseguiam, que era muito difícil plantar lá nas regiões que essas pessoas viviam, tá? Que é esses nórdicos, chamados vikings, por isso que eles acabavam sendo meio nômades ou procurando outros lugares, porque era muito difícil, gente, plantar. Então, as pedras eram tão grandes que elas acabavam até matando alguns animais, tá? Então, o significado dela é um rompimento, a destruição. Então, quando vem essa runa, ela fala de uma coisa que a gente não tem controle. É uma ruptura, uma transformação dos céus que nós não temos controle. Não dá para a gente controlar. A gente não tem o que fazer. Então, se aquilo tem que acabar e tem que morrer e vai ter que acabar, tá? É uma força da natureza, né? A força da natureza, dos céus. Aí depende do que você acreditar, tá? E ele vinha acabar com aquela situação de uma forma dolorida. Não é uma forma boa. Não é que nem uma adagas da vida, que você vai lá, se enxerga, olha, eu preciso mudar. Você foi lá e quis mudar, né? A transformação ela é sempre muito complicada, mas você quis fazer. Quando é com Hagalaz, o negócio não é bem assim. O negócio vem dando porrada mesmo e de uma forma meio bruta. E isso, quando a gente pensa, né, em uma ruptura de forma muito dolorida, a gente pensa na morte. Porque a gente sabe que você não vai mais ter aquilo, você não vai mais ver aquela pessoa, você não vai mais ter contato com aquela coisa. Então, para nós, isso ainda é muito difícil. Por mais que nós sabemos que isso é a única realidade da nossa vida, né? Que a gente tem o nosso ciclo aqui, nosso tempo aqui na Terra, a gente não aceita. A gente nunca vai aceitar. A gente acha que vai ficar para a semente, o fulano, nossos pais, nossos tios, e vai virar a semente. Né? A gente não quer. Eu, particularmente, não quero perder meus gatinhos. Queria que eles vivessem a eternidade comigo, ou quando eu fosse embora, fosse junto comigo. Que nem os antigos egípcios lá, que enterravam os gatinhos junto.
né? Nossa, amava todo mundo, levava todo mundo junto. Queria a mesma coisa, tá? Mas não é bem assim. Não é que essa runa representa a morte, tá, gente? Não vamos confundir e associar ela à morte. Não. Essa runa representa a ruptura. Obviamente, ela associada com outras runas que pode estar junto ou próximas, ela vai retratar a morte, tá? Mas ela sozinha, ela só vem falar que alguma coisa vai acabar não de uma forma muito boa, né? Você vai sentir um pouco com isso, seja um relacionamento afetivo amoroso, seja um corte na sua empresa. São infinitas coisas, tá, gente? Que às vezes você não está esperando. Ela traz isso daí. E é muito interessante que você falou de Hel. Hel é o nome do lugar e o nome da divindade, da deusa. Da mesma forma que na mitologia grega temos Hades, que é o nome do lugar, e o nome da divindade que rege o lugar, que é o mundo dos mortos também, né? Nossa, então, essa semelhança é muito interessante, né? Porque o mundo dos mortos, ele é regido pela divindade que leva o nome, então é tudo ali, fica tudo certo, e vai para lá, e eles que decidem, né? E acho que acho que tanto Hades quanto Hel não são deuses maus, né? Mas eles carregam essa característica da runa Hagalaz perfeito, né? A ruptura aconteceu, daqui para frente é isso que temos, né? Vamos lidar com a morte. Mas agora que chegamos, né, no último mundo aí, que é Helheim, que está, né, segundo a ordem do CD, do Therion, do álbum do Therion, vamos falar da última música, que é Secret of the Runes. Bom, gente, Secret of the Runes é o segredo das runas. Então, eu trouxe aqui um pouquinho como que foi esse segredo das runas aí na mitologia nórdica, né? Eles falam de Angatyr, né? Seu sussurro me contou o segredo das runas. Eu te sigo para me tornar imortal. Dou uma volta na árvore do mundo, me ofereço a mim, eu ouço a música, eu gravo as runas de Irmin. O que é Angatyr? É um dos nomes de Odin que significa Deus dos enforcados. E por que Deus dos enforcados? Porque na mitologia nórdica tem uma das passagens que eu acho mais incrível de todas, porque Odin se sacrificou a si mesmo. Ele se pendurou por 9 noites na árvore Yggdrasil, né? Se enforcou lá e se pendurou em sacrifício a ele mesmo, porque ele queria algo além do que ele tinha. E ali ele adquiriu a sabedoria das runas. E é muito interessante, né? Eu te sigo para me tornar imortal. Uma das coisas que tornam nós humanos imortais é o nosso conhecimento, é aquilo que a gente deixa na Terra para o futuro, né? Quantos de nós vamos viver para sempre? Ninguém. Mas quantos de nós vamos deixar um legado que as pessoas vão lembrar da gente ainda por muito tempo? E foi isso que Odin fez, se sacrificando a si mesmo. Quem que era o deus dos deuses? Para quem as pessoas ofereciam sacrifícios? Para Odin. E foi isso que ele fez. Ele fez um autossacrifício, né? E quando a gente pensa no nosso autossacrifício, o que a gente está disposto a fazer por nós mesmos para evoluir, para garantir coisas melhores para a nossa vida? A gente quer tudo de graça ou a gente vai abrir mão de algo muito importante para que a gente tenha, de fato, algo transcendental, uma coisa evolutiva? Odin abriu mão da vida dele, né? E eu acho que isso é muito simbólico, né? Eu ouço a música, eu gravo as runas de Irmin. Ele gravou as runas dele, aquele conhecimento penetrou no corpo dele. A partir desse momento, era dele o conhecimento, né? Então, eu acho isso muito, muito legal, porque dar uma volta na árvore do mundo é honrar essa árvore do mundo, honrar os ciclos, honrar as capacidades dos 9 mundos de existir, né? Por isso que ele estava por 9 noites pendurado ali, né? Então, isso é muito simbólico. Então, é uma riqueza na letra da música que traz todo esse conhecimento, né? Enquanto eu ouvia a música assim, sozinha, tal, eu ficava pensando, meu Deus, olha isso, né? Que incrível, que magnífico. Porque, né, no fim das contas, se você entende esse significado simbólico, é como se você estivesse lendo um livrão ali só através da arte do Therion. Depois ele fala, pelo poço de Mimane, 18 runas vão até você. Pegue o manto de Angatyr e você vai sentir a serpente se levantar, né? Esse poço também que traz o conhecimento sagrado.
Ele fala de 18 runas, e a Andrea já vai explicar por que 18, né? Sendo que a gente já viu ali numa runa o número 23, né? Então, por que aqui tinha 18? Então, ele recebeu conhecimento de 18 runas, né? E essa serpente que se levantou, no fim das contas, é essa capacidade que a gente tem do conhecimento. A serpente é um símbolo do conhecimento em muitas mitologias. E ele teve o símbolo do conhecimento através do conhecimento rúnico, do sacrifício que ele falou, né? E o manto de Angatyr, o que é vestir o manto de Angatyr? É você vestir o manto do auto-sacrifício, você se tornar alguém que se sacrifica por alguma coisa, seja por você ou também seja por uma causa, por uma pessoa, por alguém, né? E eu acho que isso era muito valorizado na mitologia nórdica, né? Então, tem passagens na mitologia nórdica que se você não sacrifica alguma coisa, você não obtém nada. Então, o sacrifício, ele era a moeda de troca, né? Da mitologia, onde você conseguia coisas magníficas. Certo, Andreia? Certo. Bom, vamos lá, gente. Falando um pouquinho do Odin nessa situação dessa música, né, que ele dá a volta. Como a gente falou lá atrás dos anões, vamos falar um pouquinho de mitologia aqui. Os anões, eles fizeram a lança de Odin. Odin tem uma lança, para quem veja as imagens de Odin por aí na internet, está sempre com uma lança. Odin, ele sabia que tinha um conhecimento, né, que era até por onde os homens iam entrar em contato com eles e conversar com os deuses, que eram as runas. E ele queria encontrar as runas, saber que esses símbolos e tal. E ele fez um auto-sacrifício. Primeiro sacrifício, ele fez 2 sacrifícios, tá? O primeiro, ele se autoimolou, né? Ele ficou de cabeça para baixo. O que é? É uma simbologia, tá, gente? É uma parábola de ficar de cabeça para baixo. Quando você pega isso relacionado ao tarô, e tem muitos tarôs que põem o próprio Odin com as runas desenhadas de cabeça para baixo, que não é o enforcado, mas o pendurado, porque quando você está enforcado, você está pelo pescoço. Quando você está de cabeça para baixo, você está pendurado, né? A gente tem esses trocadilhos, né, que muita gente não entende. É para você ver a situação de um outro ângulo. Quando você enxerga de um outro ângulo, você tem a percepção de algo que você não tinha no seu estado da zona de conforto, como a gente chama. Então, às vezes, você precisa sair da zona de conforto para você enxergar as coisas de um outro ângulo e entender melhor. Então, Odin ficou 9 dias, 9 noites. Geralmente, a gente faz sacrifício de outras coisas que não tem nada a ver com a nossa vaidade para poder conseguir as coisas. Mas nos nórdicos, o próprio Deus, o próprio Odin, se auto-sacrificou para conseguir aquilo que ele queria. Não sacrificou nenhum animal, não sacrificou nenhuma pessoa, não sacrificou nada além dele mesmo, em busca daquilo que ele quer. Nós, às vezes, para a gente conseguir algo melhor, como a Larissa falou, o que é que nós fazemos na atualidade? A gente sacrifica o nosso tempo, que a gente poderia estar aí bebendo, para fazer uma faculdade. Tira o dinheiro para pagar um curso que a gente poderia comprar sei lá, uma roupa nova, ou sei lá o quê. Vai lá, paga um curso. É um sacrifício nós, né? Principalmente para nós mulheres que adoramos, né? Assim, perequetar e tudo mais. E a gente vai nisso para algo melhor, né? E Odin, quando passou esses 9 dias, 9 noites, ele passou sem comer, sem beber, aquela coisa toda, ele avistou as runas, os símbolos, lá embaixo na árvore de Yggdrasil. Só que, além disso, ele ainda não conhecia o que cada runa representava. Ele ainda precisava entender. E aonde estava esse entendimento? No poço de Mimir. Mimir, que é o supremo do conhecimento. Então, ele ia conseguir de graça? Não. Aí ele deu o seu olhinho direito em troca do conhecimento, que é o segundo. Passa para cá. Peraí, que agora vamos. Aí, ele tem um olho. Lá, olho escuro. Não. Aí ele deu o seu olhinho direito, né? Para conseguir o conhecimento, pedindo para Mimir. Não é porque ele era Odin que Mimir ia dar a coisa para ele de mão beijada. Não é assim que a banda toca, né? Quando ele fez esse segundo auto-sacrifício, ele conseguiu o conhecimento das runas. O que elas representavam.
E as 18, gente, muita gente que é da fé ortodoxa nórdica, que a gente hoje tem kindreds, né, que chamamos, que são que nem igrejas, né, formadas, com pessoas que levam a sério, têm a fé, têm as suas cerimônias, suas coisas todas, que eu tenho um puro respeito, tá? Até pelo meu estudo que eu fiz, né, desse povo, e muito respeito mesmo. Eles têm como base, eles usam as 18 runas, que é o que está na mitologia, o que está no Havamal, porque isso é uma passagem do Havamal, tá? Porque, assim, depois foi encontrado outros alfabetos que têm os runólogos, que são chamados runólogos, são estudiosos do alfabeto único. Me parece, se eu não me engano, existem acho que mais ou menos 25 alfabetos únicos por aí. Não tenho esse conhecimento, conheço 3, tá? Que é o Ambla, o Elder Futhark e o Jung Futhark, que é esse que é com poucas runas, tá? Tem alfabeto que tem 32, que é uma repetição de runas que já tem no Elder Futhark, que não faz sentido, entendeu? E tem vários. E aí, esse grupo de pessoas, né, que atuam com a fé, eles usam esse alfabeto de 18 runas, que foi o que Odin, o Deus Pai de todos, encontrou e que teve o conhecimento, que é um tipo de alfabeto. Os místicos, esotéricos e afins usam o Elder Futhark, que são as 24 runas, tá, gente? Que é o mais comum, que tem o alfabeto da língua ocidental, aquela coisa toda, que é diferente da língua lá dos antigos nórdicos, que é uma língua diferente da gente. Nossa língua é do latim, né? Então, é uma abordagem um pouco diferente daqueles povos lá. Para eles, estavam confortáveis nessas letras. Então, por isso essa diferenciação, essas 18 e outras mais que foram encontradas, né, que são coisas muito antigas, entende? Então, tem pessoas que estudam somente isso, né? Então, eles têm mais um aparato para explicar melhor, que são esses runólogos. Eles não, lembrando, só ressaltando, eles não são necessariamente religiosos, tá, gente? Runólogos, eles são estudiosos, como Larissa, que estuda mitologia, várias mitologias, não é que necessariamente ela é uma religiosa de alguma mitologia daquelas que ela estuda, mas é o gosto que ela tem por aquela área em específico, né? Eu, por exemplo, não sou da fé nórdica, não tenho, mas eu gosto, tenho um carinho especial e acredito e acho maravilhoso a abordagem da fé desse povo antigo, que é uma coisa linda. É assim, uma coisa deslumbrante mesmo. Bom, então esses são os segredos das runas. Nós passamos aqui por 9 mundos, o vazio, né? E também falamos um pouco aí dessa parte das runas. Isso tudo, gente, é conhecimento que está nas letras deste álbum do Therion, né? Não estamos ganhando nada do Therion, mas amamos muito a banda, porque eles trouxeram esse conhecimento de uma forma muito bacana, através deste CD e de vários outros. Então, esse é o primeiro vídeo de muitos que vão vir, né, os próximos com convidados, né, trazendo outras mitologias existentes nas letras do Therion. Então, assim, esse é o nosso trabalho, meu e da Andréia aqui hoje, trazer a mitologia, trazer o conhecimento através da música, né, que é um lado pop que aproxima esse conhecimento mais científico, assim, digamos, né, dessa coisa gostosa que é, pô, ouvir uma música, entender a letra, falar, gente, é isso, né? E também sentir toda a energia das divindades dentro desse CD. Ninguém ali do Therion é religioso também da fé nórdica, né? Mas eles homenagearam o pessoal ali, a mitologia, os deuses e tudo mais, quando fizeram esse CD incrível, né? Na capa do CD tem aqui, ó, as runinhas, né? Olha, Larissa, só para informar aqui um pouquinho, não te cortando, tá? Claro. Eles usaram Elder Futhark para escrever aqui o nome do CD, Secret of the Runes. Sim, legal. E aí eles usaram essas runas aqui, né, nos mundos também, ó, Soilo, que a Andrea mostrou, e outras também. Então, assim, é muito interessante porque eles trouxeram esse conhecimento através das letras e tudo mais, né?
E eu, Larissa, né, trabalho aí, como eu falei, com psicoterapia, orientação vocacional de carreira, e no meu trabalho com a mitologia, através da revista Mitologia Aberta, que inclusive está aberta para qualquer pessoa que queira vir para a revista, participar. Tem uma sessão muito legal que é a Vitrola de Orfeu, que fala de bandas mitológicas, da qual a Andrea participou com um artigo incrível, que ela falou deste CD, Secret of the Runes, né? E óbvio, né? Dá para falar de 50 milhões de CDs do Therion lá naquela sessão, mas a gente também abre espaço para outras pessoas poder trazer, né? Outras bandas e tudo mais. Além disso, a revista tem artigos, tem várias outras sessões que vocês podem participar, os arquivos de Loki, né, que é a parte aí da mitologia cinematográfica e tantos outros, né, que vocês, se vocês quiserem conhecer a revista, é www.mitologiaaberta.com.br e é uma revista aberta a todos vocês, bimestral, eletrônica, de divulgação gratuita, né, que a gente faz com muito amor, muito carinho, para divulgar a mitologia e os profissionais que atuam com ela. Nos meus escritos de mitologia também tem algumas outras coisas, e meu primeiro livro publicado foi O Sopro de Vênus, Contos Eróticos Mitológicos, que trazem histórias da mitologia mundial, né? Na verdade, são contos que eu criei baseados em histórias mitológicas, né, em divindades e tudo mais, trazendo tabus sexuais, né, que são meio difíceis de lidar e que através das histórias ficam muito mais fáceis de serem falados, né? São histórias sobre o amor, o prazer, são jornadas onde as pessoas podem fazer aí com seus parceiros, né, ou até mesmo individualmente, para se autoconhecer através do erotismo, né? E vendo só para essas histórias maravilhosas aí para vocês, através desse livro, que tem aí 9 ilustrações para acompanhar também, cada uma das histórias. Então, é um livro muito, muito bacana. O outro livro que eu tenho é A Música do Universo, uma jornada mítica musical e psicológica, que eu fiz com a Ângela Ribeiro, que é uma psicóloga, e a Érica Rotz, que é cantora lírica e professora de canto, e nós trouxemos aí 3 visões super bacanas pela música, psicologia e mito, da história de Ângelo, né? Que é a jornada de Ângelo através dos deuses da música, né? Então, Ângelo parte nessa jornada de autoconhecimento, encontra deuses da música de diversas mitologias, inclusive da mitologia nórdica, que é super difícil de achar, mas eu não vou falar quem é agora. Mas que está aí no livro junto com tantas outras divindades, trazendo uma jornada de autoconhecimento, da busca da alma e da busca daquilo que você realmente veio fazer nesse mundo e qual é a diferença que isso faz para você, né? Ouvindo a sua música do universo. Agora a dona Andrea vai falar um pouquinho sobre ela e quando ela for falar dos livros eu vou colocar a capinha aqui para vocês também. Bom, assim como Larissa, eu escrevi alguns livros. Primeiro foi o de tarô, né? Que ele veio através de um trabalho que eu estava fazendo, porque eu dou curso de tarô para terapeutas, tá, gente? Não é um curso de tarô cartomancia, é para terapeutas. E ele envolve o autoconhecimento. Então, quando eu estava elaborando a minha apostila de tarô, nasceu o livro. Tá? É sempre assim, a gente está fazendo uma coisa, acaba nascendo outra. Ele já estava na 2ª edição. Não vou mais mexer nesse livro, porque eu tenho outro livro que ainda vou lançar, referente ao tarô, então vou me focar nisso. Esse livro está à disposição no Clube de Autores e ele envolve todos os arcanos maiores, arcanos menores. E a Jornada do Louco, gente, é o autoconhecimento que envolve os arcanos maiores, né? Então, é toda a passagem, que isso é uma história, um conhecimento dos antigos egípcios. Para quem não sabe, eu sou formada e certificada em tarô egípcio, né? Eu me formei em tarô egípcio, então tem toda uma simbologia, mas eu não trouxe isso porque é muito carregado, você precisa saber de mitologia egípcia, como eu falei para vocês no começo que eu conheço. Então, esse eu captei coisas, tem informações aí nos arcanos maiores da mitologia egípcia, né? Simbologia, até hebraica, porque hebraica envolve cabala, e depois, posteriormente, a gente vai falar disso. E, então, tem todos esses aspectos envolvidos nesse livro do curso de tarô. E eu tenho outro livro que eu nomeei aos Mestres das Runas, né? Que ele também é a 2ª edição, não vou mais fazer nenhuma outra edição, esse vai ficar por aí. Que esse eu dediquei aos Mestres das Runas, os meus alunos que eu tive de iniciação de Mestria das Runas.
A iniciação de mestria de runas é diferente do oráculo, somente o oráculo, tá, gente? Porque você faz semanalmente a passagem energética de cada runa, a vivência de cada runa, só que pelo antigo Futark, que é o Elder Futark, né? Que é o Futark de 24 runas, não de 18, como tem a passagem na mitologia nórdica, tá? Então, eu utilizo aquele que tem 3 Etir, tá? Que são situações, e tem outras esferas, tem a esfera do autoconhecimento, das nossas limitações, das nossas vibrações. Então, eu fiz isso fazendo até analogia com outros oráculos dentro desse livro, tá? Está disponível também no Clube de Autores. A gente vai disponibilizar tudo aqui no YouTube, né? Onde a gente consegue, né, Larissa? Exatamente. Meus livros também estão disponíveis aí na Amazon, na Americana, nessas grandes lojas, ou com a autora, se você quiser, autografado, né? Que é muito mais legal. E depois dá o retorno também do livro, que é uma coisa maravilhosa, acho que é bem bacana. Gente, não é por nada não, mas o livro O Sopro de Vênus, gente, é maravilhoso, é livro de cabeceira, viu, gente? Não é por nada não, é livro de cabeceira. Olha a propaganda maravilhosa, obrigada, André. Bom, gente, é isso que a gente queria trazer para vocês aqui do álbum Secret of the Runes. Acompanhe os próximos vídeos, que vão vir com convidados muito especiais sobre os outros álbuns do Therion. Vocês vão amar, porque nós estamos amando gravar isso, né? Trazer esse conhecimento à tona. É muito legal estar aqui com a Andrea. Ela é uma apaixonada pelo Therion, eu também. É uma banda magnífica, né? Que lançou aí recentemente o álbum Leviathan 2, eles fizeram o 1 e o 2. Mas a gente não vai falar do Leviatã ainda não, tá, gente? A gente tem tanta coisa para falar, 30 anos de carreira, vamos com calma. Então é isso, eu me despeço aqui, agradeço muito vocês, né, quem assiste o nosso vídeo aqui, quem acompanha os canais. Entrem no site da Mitologia Aberta, da Larissa, no canal da Andrea, porque vocês vão ter bastante coisa aí para vocês se encherem de conhecimento, e entrem em contato, comentem aqui embaixo no vídeo dizendo se gostaram ou não, se inscrevam no nosso canal, ativem os sininhos, né? E quem é fã do Therion tem um monte de coisa para trazer. Comente aqui, gente, né? Vamos conversar aí para trazer bastante conhecimento. Palavras finais, Andréia. Estou aqui, isso é um imenso prazer estar nessa jornada, dessa obra e desse projeto com você, que é uma pessoa que eu admiro demais, você sabe disso, sou super sua fã. Também. E unir esse gosto, em particular das duas, com a mitologia, o conhecimento, para mim é uma coisa que eu não tenho nem palavras para dizer, que é muito, muito prazeroso. E eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto com você. Bom, super obrigada. Acompanhem os outros caminhos. Obrigada, Andréia, aí pela parceria. Obrigada a todos que estão vendo. E acompanhem os outros vídeos sobre as mitologias do Therion. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.